tenho nada de errado, onde possa reivindicar pelo certo. Nada de mim foi levado daquilo que nunca fiz, ainda que de minha desgraça eu não esteja liberto. Ou seja, desde que outro possa ser feliz, a tristeza que me faz triste, estou aberto. Sir Thomas Wyatt. E assim a gente vai começar a nossa resenha sobre Norte-Sul, da Elizabeth Gaskell. Então sejam todos bem-vindos ao canal Templo dos Livros e vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre Norte-Sul, da Elizabeth Gaskell, né? Que não é o primeiro livro dela, né? E eu sempre recomendo que quando você vai conhecer um autor, uma autora, que você leia um livro pequeno, um conto, uma crônica, mas como eu não li... na verdade, eu li um outro livro da Elizabeth Gaskell, assim, agora me lembrando, que foi Prima Filis, é um livro menor, é um romancinho de 300 páginas, se não me engano. Então, eu sempre recomendo que quando você vai conhecer um autor, leia os livros pequenos, leia os livros menos aclamados, porque é assim que você conhece um autor. Mas vamos lá, vamos falar de Norte-Sul, esse pequeno calhamaço, né? Maravilhoso e de um dos gêneros que eu mais gosto de ler, que é romance de época. Ou também romance histórico, que é diferente, né? Então aqui na verdade acho que a gente tem um pouco dos dois, né? Mas enfim, é um romance histórico, também amo romance histórico. Eu acredito que esse seja o primeiro romance histórico que eu li, né? Mas enfim. Norte-Sul então, né? Esse calhamaço que é maravilhoso, inclusive já começo falando que ele é maravilhoso. Norte-Sul então fala sobre... Bom, a gente tem a protagonista, a Margaret Hale, né? A Margaret, ela vive no sul. O sul, gente, imagina, sei lá, uma praia. Imagina um lugar arborizado, imagina um lugar calmo, tranquilo, um lugar que você fala assim, é nesse lugar que eu quero morrer, né? Viver e morrer, né? E tal. Então, a Margaret, ela vive no sul, né? Que é um lugar bucólico, arborizado, né? Os pássaros cantam, o sol sempre lá radiando, né? As pessoas são educadas, são simples, não são camponeses, são, né, trabalhadores mais rurais, né? Enfim, a Margaret vive com a mãe dela, a senhora Hale, né? E o pai dela também, o senhor Hale. E ela tem um irmão também, o Frederick, né? Só que o Frederick, ele não está na história aqui, assim, ainda no início da história presencialmente. A gente vai chegar lá, calma. Então a Margaret, ela vive nesse lugar maravilhoso, né? Na cidade de Helston, né? A cidade de Helston fica no sul. E o sul é o melhor lugar da Inglaterra, porque é esse lugar maravilhoso, calmo, bucólico, enfim, é um lugar maravilhoso, né? É como a gente ir numa praia ou acampar numa floresta. Helston é esse tipo de cidade, né? E o pai da Margaret, ele é um pároco, né? Ou tipo, como se fosse... Ele é um pároco mesmo, realmente. Acho que hoje em dia a gente não tem isso, né? São outras palavras, tipo um diácono, ou, enfim, do presbitério, enfim. Como se fosse um padre, digamos assim, né? Então ele tem uma igreja e tal, e por questões de conflito também, ele acaba saindo dessa igreja, né? E ele acaba conseguindo um emprego no norte da Inglaterra, como professor. Ele vai dar aula, né, para um industrial, né, que vai pagar ele e tudo mais. Então, essa família precisa se mudar. A Margaret e seus pais precisam se mudar para o norte da Inglaterra. E para ela, ela não consegue, tipo, nossa, vou mudar de lugar e tudo mais, e eu amo onde eu moro e tudo mais. E a gente sabe que mudança não é fácil. Mas o pai dela conseguiu esse emprego e eles precisam ir. Então ela e os pais se mudam para Milton, uma cidade fictícia, assim como Helston também, né? Enfim. Milton é uma cidade do norte da Inglaterra, né? E Milton é completamente uma cidade oposta a Helston. É aquela cidade completamente industrial, sabe? Parece a cidade onde eu moro, Volta Redonda. Para quem não sabe, eu moro em Volta Redonda. E Volta Redonda, aqui a gente tem a usina, que é a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, né, que praticamente fez a cidade, né, a companhia, né, trouxe gente para trabalhar e tudo mais. Então, eu até pensando assim, Milton parece um pouco a cidade onde eu moro.
Milton é aquele lugar cheio de fábrica, cheio de fumaça, né? Tipo um céu cinzento de tanta fumaça, né? É um lugar assim cheio de casas assim mais simples, né? Não é tão elaboradas quanto em Hellston. São casas mais simplesinhas. É uma cidade assim atordoada de funcionário, né? E esse romance, ele se passa exatamente na época da Revolução Industrial. Então aqui a gente tem um pano de fundo histórico, por isso então é um romance histórico. Lembrando que romance histórico e romance de época são completamente diferentes, né? O romance histórico tem um pano de fundo histórico por trás do romance. Então, por exemplo, aqui no caso é a Revolução Industrial. Assim como, por exemplo, um romance que se passa na Segunda Guerra, na Terceira Guerra, né? Então, ó, Terceira Guerra. Enfim, então nesse caso o romance ele se passa nesse fundo histórico que é a Revolução Industrial. E porque, inclusive, aqui atrás do livro ele fala que é um pouco de Orgulho e Preconceito. Eu vou explicar um pouquinho por quê. Bom, eles se mudam para Milton e aí eles têm que se adaptar à nova casa, às pessoas que eles conhecem, né? O pai da Margaret ele vai começar a dar aula para o cara que é tipo o top, né? É aquele cara que é tipo o senhor da fábrica, né? Ele é o dono do meio de produção, né? A gente lembra isso na época de escola, quando a gente estudou em sociologia e em geografia também, sobre aquela questão dos meios de produção, o proletário, né? Os funcionários e tudo mais. É basicamente isso, né? O John Thornton, né? O John, ele é o dono do meio de produção, ele é o dono da fábrica, né? Ele é dono de uma fábrica têxtil, né? Então, ele tem lá os funcionários dele e tudo mais. O pai da Margaret vai dar aula para o John, né? O John vai se tornar uma pessoa mais literata, ele quer se tornar um pouco mais, como que eu posso dizer, intelectual, né? Porque assim como as pessoas, assim como os próprios funcionários, o John também não é muito intelectual. Ele entende de questão de fábrica, em questão de lucro, em questão de como lidar com os outros senhores de meio de produção, outros senhores donos de fábrica e com os funcionários, mas ele não entende de como lidar, enfim, com o mundo, né? Enfim, como conversar, como fazer entender a questão de conversar às vezes com o funcionário, explicar para ele as questões da fábrica, né? Então o pai da Margaret acaba dando aulas para o John sobre, enfim, literatura, poesia e tudo mais, né? E aqui a gente tem um romance central, obviamente, da Margaret, que ela acaba conhecendo o John, o John acaba se apaixonando por ela, né? E na verdade ela acaba rejeitando ele de início, né? Isso te lembra o que um pouco? Orgulho e Preconceito da Jane Austen, exatamente. Eu não estou dizendo isso porque eu estou comparando. No próprio livro, aqui atrás diz que tem lembranças, que evoca lembranças de Orgulho e Preconceito. E evoca mesmo. Só que Orgulho e Preconceito é um romance de época. Já Norte e Sul, realmente é um romance histórico. Por causa dessa questão da Revolução Industrial. E o interessante desse romance é justamente isso. A autora, ela coloca os dois lados, né? Ela coloca o lado dos patrões, né? E o lado dos funcionários. O que acontece? Os funcionários, eles acabam criando uma greve, eles acabam fazendo uma greve, por questões também trabalhistas e de salários e tudo mais. Coisa que a gente já viu na escola, coisa que a gente já viu às vezes em alguns filmes, enfim, a gente já comentou nas rodas com os amigos, enfim, né? E esse é um assunto que é muito importante a gente comentar, muito importante debater com outros amigos, com outras pessoas, inclusive, até pessoas que entendem do assunto. Então a autora, ela coloca o lado dos patrões e o lado dos grevistas, dos funcionários. E ela não fala, tipo, qual que é o voto dela, o que ela pensa, o que ela acha, né? Ela simplesmente só joga e, tipo, quem tá lendo, nós leitores estamos lendo, a gente vai... eu tô do lado dos grevistas, eu acho que os patrões estão certos nesse ponto. Enfim, é um romance. Ela só vai jogar os dois lados, porque ela tem que apresentar, né, esses dois pontos de vista. E a gente vai lendo e vai tentando entender, né, onde os patrões estão certos, onde os funcionários estão certos e onde os dois estão errados. E a gente também tentar entender como é que eles vão conseguir fazer para se ajudar, né? Porque assim, a greve, ela também afeta as fábricas e questão do tipo, os patrões, igual aqui no caso, eles tiveram que contratar outra mão de obra de fora, o que já é um gasto, né? Mas assim, essa mão de obra que eles, né, exportaram,
não trabalha tão bem quanto a própria mão de obra da cidade de Milton, os próprios funcionários que eles já tinham. Então, assim, tem toda essa questão da indústria, tem toda essa questão da revolução industrial, da greve, dos funcionários também, né? Greve nem sempre acaba bem, né? Porque sempre tem uns grevistas mais extremistas, né? Tem gente que tem que quebrar patrimônio achando que isso vai adiantar em alguma coisa, mas na verdade esquece que nós mesmos pagamos por aquele patrimônio, né? Por exemplo, igual que no Brasil, quando acontece algumas greves, inclusive a gente sabe disso, algumas pessoas acabam, por exemplo, quebrando caixas eletrônicos dos bancos, acabam incendiando ônibus, acabam destruindo estátuas, né, patrimônios públicos, achando que o governo vai lá e vai consertar. Só que eles esquecem que, na verdade, esse dinheiro, na verdade, essas coisas que o governo constrói é baseado com o nosso dinheiro, né, com o PIB que a gente produz, né. Então, por exemplo, o ônibus que a gente anda, né, os caixas eletrônicos dos bancos, né, as estátuas nas cidades, nas praças, tipo de um prefeito, a estátua de alguém importante, vai tudo do nosso dinheiro. Então não adianta você, cidadão, querer acabar com algum patrimônio achando que o governo vai construir, que o governo vai pegar o nosso dinheiro para construir aquilo. Não vai pegar o próprio dinheiro deles. Então greve tem que ser uma coisa assim, importante, tem que dar voz, mas tem que ser pacífica. Não adianta destruir as coisas. E como a gente sabe, isso acontece em todas as greves porque tem gente que parece que não consegue entender isso, que greve tem que ser pacífica, senão não vai dar certo para nenhum dos lados. Aqui também acontece isso no livro. E o que eu gostei aqui, apesar de sentir um pouco de falta também, foi o romance. O John, ele chega a demonstrar os sentimentos pela Margaret. Ele é um cara muito duro, muito, tipo assim, ele não é nada sentimental, ele é totalmente fechado, é como se o coração dele fosse de pedra. A Margaret é uma menininha jovem, uma menininha não, mas ela é jovem, deve ter uns 15, 16 anos talvez, né? E ela também não é muito dada às emoções, mas ela é muito mais aberta emocionalmente do que comparado ao John. Mas o John também teve uma vida muito sofrida, né? Ele não foi dono de uma fábrica de um dia para o outro, ele sofreu muito, ele batalhou muito, então ele dá muito prazer para quem coloca o trabalho em primeiro lugar. Ele é uma pessoa que coloca o trabalho em primeiro lugar, então a gente entende isso também, né? E a conversa dele com a Margaret muitas vezes tem rixa. Basicamente eles têm rixa quase que o livro todo. E na parte que ele se declara para ela, ela não aceita ele logo de cara, né? Demora um tempo, porque eles também não conseguem se resolver muito. Tem essa questão da indústria, essa questão da diferença deles entre ela ser do sul e lá é uma outra cultura, e ele ser do norte, e aqui em Milton é uma outra cultura, né? Então, assim, é uma divergência muito grande. Tanto em questão de pensamento, em questão de sentimentos, né, e tudo mais. E eles passam boa parte do livro, assim, meio que se evitando depois que isso acontece. Depois que o John se declara e ela não aceita porque ela acha ele um grosso, um estúpido e tudo mais, né. E aqui a gente tem personagens que são ícones, né, igual, por exemplo, aqui temos o Sr. Higgins, ele que é o líder da greve, né, e tudo mais, mas ele é um cara pacífico. Ele é o cara pacifista que fez a greve bonitinha, mas tem um outro rapaz do sindicato lá, dos trabalhadores, que era mais extremo e fez a greve ser aquilo que não era para ser, né? Fora ele, a gente também tem outros personagens também. A gente tem a família da Margaret, tirando o pai e a mãe dela. A gente tem o irmão dela também, que está em outro lugar, e aí ele tem uma história de por que ele não está junto da família. Não posso contar, porque isso não é spoiler, vocês precisam ler, né? E assim, realmente, eu senti um pouco mais de falta de romance nesse livro. Isso é ruim? Não. Deu um pano maior de história, né? Não fica aquela coisa, tipo, eu te amo 24 horas, o que isso é bom, é diferente, né? Não é um orgulho e preconceito, que parece que é só amor. Mas quando eu termino o livro, eu senti um pouco mais de fogo, sabe? Um pouco mais de me abraça, eu te amo, você vai ficar comigo, sabe? Romance é romance mesmo. Porque quando eu terminei o livro, eu amei, eu favoritei no Scooby e tudo mais. Mas eu senti um pouco mais de pegada, né? Um pouco mais de tipo, ai, você é muito fofo, né? Tipo, ai, me abraça. Enfim, né, gente? Eu não sou muito romântico, mas eu tô numa fase muito sensível, então eu senti muito essa vontade, esse romance, um beijo, sabe? Tudo mais. Eu acho que, na verdade, nem tem beijo nessa história, pelo que eu me lembro, né? Enfim. Mas é um livro que é maravilhoso. Uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: quando eu comecei a ler esse livro, eu dormi. Como assim eu dormi?
eu lia 1 ou 2 capítulos por dia, o que é muito pouco, porque geralmente eu leio 5, 6 capítulos por dia de um livro. Só que Norte e Sul foi um livro que eu dormi muito. Eu li um capítulo e ficava cansado, dormia. Aí eu li mais um capítulo, depois que eu acordava, ficava cansado e dormia de novo. Não era porque eu estava cansado, no início eu achei que era eu, mas na verdade o livro me cansou. Eu não sei se isso é só eu, se foi realmente só aconteceu comigo, se o livro me trouxe isso, ou se mais alguém leu e sentiu a mesma coisa. Tinha capítulos que nada acontecia e eu fiquei, ah tá, próximo. Mas assim, mesmo os capítulos que acontecia alguma coisa e que me evocava emoções, enfim, diversas, sempre que eu lia qualquer capítulo que seja, eu sentia vontade de dormir. Ele me cansava, ele me desgastava. Alguns capítulos eram maiores, outros nem tanto, mas eu sempre sentia cansaço físico, então eu tinha que dormir para conseguir ler depois mais ele. E eu fazia coisas, por exemplo, que eu nunca fiz, que é, por exemplo, assim, parar o capítulo no meio, que é uma coisa que eu não gosto. Ou eu termino ou eu nem começo. Mas muitas das vezes eu parei o capítulo no meio porque eu já estava cansado de ler, estava com sono, isso porque eu já tinha descansado, mas o livro sempre me evocava essa sensação de cansaço. Pode ser uma coisinha ruim, mas isso foi pra mim. De qualquer forma, esse livro ele é maravilhoso, dei 5 estrelas e eu favoritei ele porque é um romance maravilhoso. E, inclusive, ele tem adaptação. Inclusive, esse vídeo vai estar na playlist de livros adaptados. Ele tem uma minissérie, ou uma série, enfim, como vocês quiserem chamar, de 4 episódios. Eu ainda não assisti, mas talvez eu assista e volte aqui para comentar, mas talvez não, talvez vai ficar só a resenha do livro mesmo. Recomendo que vocês leiam Norte e Sul, eu não posso falar mais nada. Ah, outra coisa que eu quero fazer um pequeno detalhe aqui. Pra quem gosta de Game of Thrones, que todo mundo fala que assim, nossa, morre muita gente, esse livro. Pra quem assiste Grey's Anatomy, tipo eu, que é louco por Grey's Anatomy, é esse livro. O que eu quero dizer é que assim, eu nunca li um romance, nem histórico, nem romance de época que morria tanta gente. E gente importante. Não vou falar quem morre, quem não morre, quem sobrevive, quem não sobrevive. Mas, gente, já se prepara. Porque eu fiquei muito triste com as mortes das pessoas. Nossa, eu fiquei muito triste. Parece que a história acabou ali pra mim. Eu não vou falar quem, mas vocês leiam. Então, eu recomendo muito que leiam esse calhamaço, porque ele é maravilhoso. É importante essa discussão da Revolução Industrial, e eu nunca tinha lido nada parecido. Então, recomendo muito que leiam Elizabeth Gaskell, né? Leiam A Prima Filis e leiam Norte e Sul, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo do canal e até lá!